Boa noite, igreja. Boa noite, Cláudio Ronque, nos estúdios da Rádio Transmundial em São Paulo. Boa noite a você que nos ouve pelo rádio, está sintonizado aí na RTM. E é uma alegria estarmos reunidos como igreja, cantando louvores ao nosso Deus, lembrando a razão da nossa fé, lembrando a razão pela qual nós temos vivido. Para onde nós vamos, as convicções eternas que nós temos como filhos e filhas de Deus. E nesta noite nós vamos fazer uma leitura que começa no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Nós faremos a leitura de Mateus, capítulo 3, primeiramente do verso 13 ao verso 17. Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Eu vou fazer a leitura, peço a licença para a igreja, de fazer esta leitura na tradução da NVI, a nova versão internacional. Talvez seja um pouquinho diferente da sua aí, mas é por aqui que a gente vai conduzir a nossa leitura bíblica. Vamos ler? Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Vamos orar juntos mais uma vez? Pai querido, te damos graças por este tempo tão especial de estarmos reunidos como igreja para louvarmos o Senhor, para nos alimentarmos da tua santa palavra. Obrigado por esta comunhão que temos contigo, que temos uns com os outros. E pela oportunidade que sempre, Pai, nos é dada pelo poder do Teu Espírito, de sermos transformados por meio da Tua Palavra. E esse é o nosso desejo nessa noite, que a Tua Palavra venha ao nosso coração, venha à nossa mente, que a Sua Palavra ilumine os nossos passos, que a Sua Palavra nos leve a cada dia a uma melhor compreensão de quem nós somos, de quem o Senhor é, e a razão de nós estarmos aqui. É em nome de Jesus, o Cristo, que nós oramos. Amém. Quando nós olhamos para os nossos dias, vemos que muitos problemas aparecem para nós e estão relacionados à identidade. Vemos diversas questões sociais que geram diversas discussões acaloradas hoje no nosso mundo e que giram em torno de identidade. Identidade que tem sido definida por sexualidade. Identidade que tem sido definida por afiliação ideológica. Identidade que tem sido definida por podermos ou não podermos consumir em uma sociedade de consumo. Tantas coisas e tantos quens neste mundo nos chamam para nos identificarmos com eles ou a partir deles. Sejam coisas, sejam grupos, sejam pessoas. Este assunto chega ainda mais perto de nós quando nós, individualmente, passamos pelas nossas crises. Crises profundas que nos levam a refletir quem de fato eu sou. Quem de fato eu sou. Qual é a razão de eu estar aqui? Por que eu existo? Ou qual é o sentido de eu estar vivendo o que eu estou vivendo? Qual é o sentido de eu estar passando por este vale no qual eu me encontro? Qual é o sentido? Questões relacionadas à identidade têm mantido tanto filósofos quanto religiosos ocupados há séculos. Quem nós somos? Quem nós somos? A palavra do Senhor tem algo a nos dizer, e ela é a voz do Senhor que trabalha em especial esta questão da identidade. Quem nós somos? Não tem outra forma de nós falarmos
arriscarmos, melhor dizendo, qualquer tentativa de resposta a esta pergunta sobre a identidade que não seja a partir do nosso Deus, que não seja a partir da revelação das Escrituras. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, vem a este mundo e ao vir a este mundo, ele tem uma mensagem sobre quem nós somos, sobre quem nós podemos ser pelos méritos dele. E tudo começa no seu ministério, na sua jornada terrena, exatamente com esta cena que nós estamos lendo aqui. Você pode perceber que esta cena do batismo é a cena que, em todos os registros dos evangelhos, antecede o início do ministério de Jesus. A preparação para o início da proclamação da proximidade do reino de Deus está relacionada ao seu batismo e à sua tentação no deserto. É após o batismo, é após a tentação que Jesus começa a ir pelas ruas empoeiradas da Galileia, depois da Judéia, proclamando as boas novas da chegada do reino de Deus, da proximidade deste reino eterno do Pai, que agora se manifestava na pessoa de Jesus Cristo e tinha as suas portas abertas. Um convite estendido a todo aquele que se arrependesse e cresce, tivesse um ingresso neste reino de amor. E esta cena, portanto, se você prestou atenção na nossa leitura, depois de toda essa conversa inicial de Jesus com João, esse diálogo desconcertante para João de ter que batizar Jesus, e João concordando em batizar Jesus, ao momento do batismo. E no versículo 17, uma voz é ouvida. Uma voz é ouvida. E essa voz, que parte dos céus, diz algo: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Essa é a afirmação do Pai em relação a Jesus. É com esta confiança que Jesus vai para o seu ministério. É com esta voz e com ouvir desta afirmação que Jesus pode agora iniciar a sua jornada neste mundo como o Cristo de Deus, o Messias de Deus. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Agora vamos ler juntos o capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Interessante. Se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 17 do capítulo 3. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Versículo 3 do capítulo 4. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Uma voz é ouvida no batismo. Este é o meu filho amado, em quem me agrada. Uma voz é ouvida no deserto. Se você é o filho, então ordene que estas pedras se transformem em pães. Qual é a tentação aqui? Não é o ato de transformar a pedra em pão. Não é testar o poder de Jesus. Não é avaliar se de fato Jesus se sentirá provocado no seu ego para saber se realmente ele tem este poder, se ele tem esta autoridade para ordenar que pedras virem pães. A tentação é com relação à afirmação do Pai. Se és o Filho de Deus. A tentação é colocar
a dúvida na mente de Jesus se de fato ele é quem o Pai diz que ele é. Se de fato ele é o Filho que o Pai afirmou que ele é. Então, se isso é verdade, vamos pôr à prova. Vamos ver se o que o Pai falou é realmente verdade. Se você conseguir transformar pedra em pão, então, ok, o que o Pai falou é verdade. A gente sabe a resposta de Jesus e a gente sabe que a tentação não para por aí, mas não é o nosso foco nessa noite. A gente sabe que a resposta de Jesus traz à tona um texto de profunda importância histórica para o povo bíblico de Israel. Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. Quando Jesus responde a Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele está recordando as razões pelas quais os seus antepassados, o povo liderado por Moisés, atravessou o deserto durante 40 anos. Deuteronômio 8, de 1 a 5. E termina justamente com esta afirmação. Para que vocês entendam, para que vocês aprendam, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual é a resposta de Jesus para Satanás? Eu confio no meu Pai. Eu confio no meu Pai. E se o meu Pai disse, não é necessário que eu prove nada. Não é necessário que nenhuma prova seja dada, porque eu confio na palavra que procede da boca do meu Pai. Mais do que a necessidade do pão para o alimento de alguém que está 40 dias em jejum e está com fome. Mais do que qualquer outra necessidade humana, a necessidade de um filho é ouvir que tem um pai. E este pai o ama. E este pai o protege. E este pai zela por este filho. Sobretudo, este pai confere a ele a identidade de filho. É ali, meu irmão e minha irmã, que se constrói a identidade. A nossa identidade não é construída mais a partir do que você e eu já vivenciamos ao longo da nossa história. E dos múltiplos papéis que você pode ter assumido ao longo da sua vida para lidar com a sua crise de identidade. A sua identidade não é definida pela sociedade de consumo. A sua identidade não é definida por sexo, gênero, sexualidade ou qualquer outra coisa. A sua identidade não é conferida a partir do que você já ouviu e que se grudou em você e que gera em você dores, traumas, sentimentos de inferioridade, sentimentos que te levam à angústia. A sua identidade não está aí. A mensagem do Evangelho é que a nossa identidade, como filhas e como filhos de Deus, depende exclusivamente de um pai que diz: tu és o meu filho e eu amo você. Tu és o meu filho e eu amo você. Talvez você possa estar dizendo: mas essa é uma experiência de Jesus. É verdade, é uma experiência de Jesus. E essa experiência de Jesus é tão marcante que não para por aí. Quer ver comigo? Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Vamos um pouquinho mais para frente no mesmo evangelho. Mateus capítulo 17. Se a cena do batismo tem uma importância no início do ministério de Jesus, a cena da transfiguração tem uma importância tremenda para o desfecho da jornada do Messias. E no capítulo 17 é exatamente a cena da transfiguração. Vamos ler juntos alguns trechos que estão aqui, do verso 1 até o verso 5. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, e sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus.
Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Jesus vem a esse mundo como um homem. E a palavra de Deus deixa muito claro a importância de nós entendermos isso, crermos nisso sobre quem é Jesus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que vem ao mundo em carne. E disso depende a verdadeira confissão sobre quem é Jesus, como nos diz a primeira carta de João. Isso é importante. E como este homem que anda entre nós, como Jesus, o Verbo encarnado que anda entre nós, podemos nos perguntar: como foi possível para ele? Como foi possível para ele viver o que ele viveu? Passar pelo que ele passou? Suportar o peso que ele suportou? Levar sobre si os nossos pecados. E não apenas os nossos, mas de todo o mundo, conforme nos afirma a primeira carta de João. Como foi possível alguém suportar tamanho peso? Como foi possível suportar isso tudo após ter sido traído? Sabendo que os seus amigos mais chegados negariam que o conheciam, o abandonariam e sozinho ele seria levado para o madeiro. Como é possível alguém enfrentar tudo isso? A rejeição do seu próprio povo? Como é possível aceitar ou experimentar toda a rejeição do povo para quem ele veio revelar o Pai e entregar a sua vida na cruz para redimir? Como é possível? Aqui está a resposta. É possível porque Jesus sabe quem ele é. E ele sabe quem ele é, sabendo quem é o seu Pai. Isso é tudo o que Jesus precisa. Ele sabe quem é o seu Pai. E ele sabe que ele é um filho. E ele sabe que este Pai o ama. E este Jesus sabe que o seu Pai tem um plano perfeito. Se você puder nessa noite, ou talvez amanhã, fazendo o seu tempo de devocional, faça a leitura de João capítulo 13, com essa perspectiva sobre a qual a gente está olhando para a vida de Jesus agora. Você vai perceber que a cena de João 13, que é a do lava-pés, ela é introduzida com algumas informações que João, o narrador, dá sobre o mundo interior de Jesus. E ele fala que Jesus sabia algumas coisas. E tudo que Jesus sabia estava relacionado ao Pai. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o Pai. Ele sabia de quem era o plano. Ele sabia que ele veio do Pai. Ele sabia que ele estava aqui por causa do plano do Pai. E ele sabia que estava chegando a hora dele partir e voltar para o Pai. Então, ele pega uma toalha, pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Essa cena só pode ser plenamente compreendida se a entendermos da perspectiva da relação pai e filho entre Deus e Jesus. Porque a serenidade de Jesus, a tranquilidade desta cena, você sabe que aquilo é às vésperas da traição e da crucificação. A serenidade de Jesus, ao saber que um dos seus haveria de traí-lo, e de naquele último momento com os seus discípulos, ele serenamente, tranquilamente, pegar uma toalha, uma bacia, se prostrar e lavar os pés dos seus discípulos, ensinando os discípulos que agora que eles conheceram Jesus, agora que eles viram o que Jesus fez por eles, eles seriam felizes se fizessem o mesmo uns pelos outros. Esta serenidade, esta tranquilidade
só é possível em alguém que está completamente seguro quanto à sua identidade construída no Pai. Qual é a beleza do evangelho que chega a nós, meu irmão e minha irmã? Abra por gentileza a sua Bíblia comigo na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, apenas a parte A. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, parte A. O que nós lemos aí? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Vamos ler mais uma vez? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Quando nós ouvimos esse texto, é como se você e eu estivéssemos naquele batismo, ouvindo exatamente o que Jesus ouviu. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Esta é a minha filha amada, em quem eu me agrado. E isso, para João, é uma demonstração. É o que dimensiona o amor que o Pai concedeu a nós. Termos agora o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós sabemos o que foi preciso para que este direito nos fosse dado. Foi necessário o sacrifício do Filho unigênito do Pai, para que você e eu fôssemos adotados como filhos. Esse é um tema central de João, como é um tema central das cartas do apóstolo Paulo. Nós somos os seus filhos por adoção. E nós podemos agradecer a Deus todos os dias e de todo o nosso coração, porque você e eu somos aquelas pessoas neste mundo e nesta terra que ouviram a voz: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E fazemos isso conscientes de que isso é prova do amor de Deus, é obra da graça de Deus e não dos nossos méritos. Se somos chamados por Deus de filhos dele, é por causa dos méritos de Cristo. É porque Jesus Cristo conquistou para você e para mim este direito de construirmos uma identidade de filhos de Deus. Recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. A plenitude dos direitos de uma adoção legítima. De modo que, como Paulo fala abertamente nas suas cartas, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que pertence a Deus pertence a nós. O que é de Cristo agora é nosso. Para pensar nisso, porque isso é derivado da tua identidade como filho de Deus. E se lembre sempre disso, quando o seu coração te levar a desejar as coisas pequenas e transitórias desse mundo. Lembre-se sempre disso, de quando as tentações vierem, para que você seja qualquer coisa menos do que isso, desejando o que este mundo tem a nos oferecer. Não é à toa que pouco antes de João, 1 João 3, ele fala para nós: não amem o mundo. Não amem as coisas que o mundo oferece. Tudo que está no mundo é passageiro. Tudo que está por aqui é pequeno. Todas essas coisas que vocês podem almejar, querer e conquistar são transitórias, são passageiras, são efêmeras. Não desejem nada, não batalhem por nada que seja menor do que esta herança eterna que Jesus Cristo conquistou para nós ao morrer e a ressuscitar. Temos os direitos de filhos de Deus, mas não podemos nos esquecer que também temos os deveres de filho de Deus. Assim como Jesus
assumiu a responsabilidade por nós. Cabe a nós assumirmos a responsabilidade pelos nossos irmãos. Cabe a nós assumirmos a responsabilidade por este mundo de trevas e agirmos no mundo como filhos de Deus. Agirmos no mundo como aqueles que foram enviados ao mundo, como cordeiro em meio aos lobos. Da mesma forma como o Filho de Deus veio a este mundo, não para ser servido por este mundo, mas para servir a este mundo, entregando a sua vida. O que vale para o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, é o que vale também para nós. Enquanto temos a responsabilidade filial de trabalhar com o nosso Pai neste mundo, para o bem da sua criação, para o supremo propósito deste Pai de salvar, de reconciliar, de remir, de ajuntar em sua mesa filhos e filhas que estão por aí ainda perdidos e que precisam de um pai, e que precisam de uma mesa, e que precisam do lar. É isso o que João nos diz quando ele volta aos nossos olhos, por exemplo, no capítulo 3 ainda, versículo 11 da primeira carta. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Olha que interessante. Lembre-se do seguinte: a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é que vocês devem amar uns aos outros. E ouviram essa mensagem desde o princípio porque este era o mandamento de Jesus aos seus discípulos. E aí ele mostra para nós o exemplo negativo do amor, que é Caim matando Abel. E acontece algo interessante lá em Gênesis 4, quando a gente lê aquela narrativa. Porque naquela circunstância toda, Deus chega para Caim e faz uma pergunta para Caim. Lembra qual é a pergunta que Deus fez para Caim? Caim, cadê teu irmão? Onde está Abel? E qual é a resposta de Caim para Deus? Eu lá vou saber onde está meu irmão, sou eu responsável por ele? Mal educado, além de tudo, né? Seria eu responsável pelo meu irmão? O que eu tenho com isso? Qual era a resposta certa? Sim, você é o responsável pelo seu irmão. É justamente por isso que eu estou te perguntando, cadê teu irmão? Você é cuidador do seu irmão, porque foi dessa forma que Deus nos criou. Você é responsável pelo seu irmão. Você deve zelar pela vida do seu irmão. Você foi colocado no mundo para ser um cuidador da criação de Deus, e não um assassino. E não alguém que viola a vida do outro, por qualquer que seja a justificativa que você pode dar para esse ato. Sim, você é um responsável pelo seu irmão. O que nós vemos Jesus fazer? Nos levar de volta a este propósito original de Deus na sua criação. Com o amor com que o Pai nos amou, nós agora podemos amar os nossos irmãos. Porque a referência que nós temos de amor é o amor com que fomos amados. Se tem algo, meu irmão e minha irmã, que você pode levar para a sua semana, se tem algo que você pode levar para os seus momentos de intimidade e oração com o Pai, é justamente trazer a sua memória em gratidão, em reconhecimento a Deus, mas também que você deixe esta verdade da Escritura descer até o coração, chegar até lá e ouvir a partir de dentro: tu és o meu filho amado em quem eu me agrado. E você se lembrar que você pode ouvir essa voz por causa de Jesus Cristo. Que você ouve essa voz e ela não é algo que precisa ser provado. Não é um talvez. Você não pode ter dúvida sobre isso. Você não pode ter dúvida sobre isso. Porque é disso que depende a construção da tua identidade. É desta voz que afirma: tu és o Filho de Deus. Tu és o meu filho em quem eu me agrado, ou de quem eu me agrado. É desta voz e desta afirmação
que depende todas as retificações na nossa identidade que serão necessárias ao longo da nossa jornada de vida. E quando você passar pelo vale, sabe o que você precisa lembrar? O que você precisa lembrar? Tu és o meu filho amado, de quem eu me agrado. Quando os teus traumas, que deram para você títulos, que grudaram em você coisas que até hoje te prejudicam, o que você precisa se lembrar? Tu és o meu filho amado, de quem eu me agrado. Quando você entrar nas suas crises existenciais que te levarem à angústia, que te levarem à depressão, o que você precisa lembrar? Tu és o meu filho amado, de quem eu me agrado. Lembre-se do Pai, lembre-se do preço pago, lembre-se, sobretudo, de quem você é em Cristo Jesus.